economia tenta se ajustar aos novos tempos, ou seja, uma tremenda confusão. Mas em meio a tudo isso, uma coisa é certa: ninguém vai parar de comer. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por essa análise. Um dos maiores problemas para o agronegócio é que tem gente sempre pronta para falar de tudo. Dá palpite sobre demanda, passa para frente conversa de WhatsApp, especula sobre exportação. Mas o problema é que ninguém mostra qualquer dado concreto para raciocínio lógico. E o objetivo é um só: embolar o meio de campo, pois quanto mais confuso ficar o mercado, tanto melhor para controlar os preços. E a bola da vez é o mercado de etanol. Quando apresentamos em uma de nossas análises diárias para o mercado de milho, um gráfico mostrando a diferença brutal que existe entre o mercado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, muita gente ficou perplexa. Para muitos recém-chegados aqui à Rural Business, a reação imediata foi uma só: caramba, como eu estava sendo enganado! Falar em queda de demanda para o milho americano em razão da crise do setor de etanol e tentar transferir isso aqui para o Brasil é algo de fato surreal. Vamos te mostrar novamente as informações para que você não seja enganado nunca por oportunistas. Os Estados Unidos consomem 308 milhões de toneladas de milho ao ano. É isso mesmo, 308 milhões de toneladas de milho são consumidas ao ano dentro do território americano. Ou seja, é um mercado quase 5 vezes maior que o Brasil, o que já mostra bem a diferença. Além disso, só o setor do etanol responde por 41% desse gigantesco mercado. E uma crise aos moldes do que estamos vendo hoje pode jogar milhões e milhões de toneladas de milho no mercado, pois só o setor demanda 128 milhões de toneladas ao ano, como demonstrado pela cor vermelha em ambos os gráficos, onde o da esquerda mostra o volume e o da direita o percentual. Aqui no Brasil, infelizmente, não temos dados oficiais que identifiquem essa divisão, mas o que temos já revela bem que entre o que dizem os espertos de plantão e a realidade dos fatos tem uma distância relevante. Os dois gráficos parecem idênticos, mas não são. À esquerda você tem a previsão da Conab, que diz que o Brasil deve precisar de 105 milhões de toneladas de milho esse ano. E perceba que 67% terão que ficar no mercado interno para respaldar o consumo, enquanto que os 33% restantes vão garantir a demanda externa. Já a imagem da direita, com algumas divergências, revela a expectativa do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Para o órgão americano, o Brasil deve demandar 103 milhões de toneladas de milho nesta safra, pouco menos do que diz a Conab, e cerca de 35% de tudo isso serão exportados, deixando 65% para respaldar o consumo interno. Em volume, isso representa o seguinte: para a Conab, à esquerda, destacado em verde, é uma imensidão de 70 milhões e meio de toneladas de milho que terá que ser destinada ao consumo interno. O USDA fala em pouco menos, mas ainda assim projeta 67 milhões de toneladas em consumo interno. E saiba você que este é um volume de milho tão, mas tão grande que apenas 3 países em todo o mundo conseguem produzir: Estados Unidos, China e o Brasil. E aí não estamos falando de etanol, não, que é um mercado relativamente novo. Grande parte de todo esse milho será destinado à indústria produtora de proteína animal, que de um lado terá que repor as prateleiras do varejo que ficaram zeradas depois de toda essa histeria, e ainda dar conta de atender a uma poderosa e bilionária demanda externa. Antes de pensar em olhar apenas para o micro, abra os seus horizontes e tente enxergar o que está por vir. A China não dorme em serviço, meu amigo. Os chineses estão se movimentando num imenso tabuleiro de interesses que envolve nada mais, nada menos que uma estrutura milenar de vendas de carnes sem inspeção. Ao deixar vazar ao mundo que muitas das doenças que surgem no país são decorrentes da proximidade entre humanos e animais e da matança e venda ao ar livre de carne, a China deixa claro que está olhando lá para frente. E quando o mundo piscar, terá dado bote.
E surgirá daí um mercado tão grande que você vai começar a entender o porquê dos chineses estarem tentando comprar o mundo, inclusive o Brasil. Por isso, te convidamos a assistir uma análise publicada ainda em janeiro deste ano pela equipe de pecuária em nosso canal Mundo Rural Business, no YouTube, intitulada Jogada de Mestre no Mercado das Carnes, que hoje tem mais de 374 mil visualizações. Ainda não existia qualquer histeria virótica e nossa equipe já tentava antecipar o amanhã hoje, mostrando um futuro que, de maneira estratégica, poderá transformar o Brasil em uma superpotência global nos mercados de grãos e carnes, muito maior do que já é hoje. Só que na outra ponta, o amadorismo mercadológico, a inocência que ainda paira sobre o setor e a falta de visão estratégica de muitos que operam nessa imensa cadeia de negócios pode abrir espaço para que espertos de plantão e políticos corruptos entreguem o agro brasileiro à China e nos transformem em simples peões. Portanto, abra o olho. O milho é um mercado gigantesco a ser explorado. Os investimentos em etanol podem sim patinar no Brasil diante de tantas mudanças, mas não é isso que vai derrubar esse mercado, pois a questão hoje é uma só: sobra demanda e falta milho. Avante mercado agro desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.